Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da sentença. Nós estamos tratando do procedimento comum da tutela cognitiva, já passamos por diversas fases desse procedimento e chegamos até o momento final, a fase decisória. Estamos vendo a sentença e vamos tratar no vídeo de hoje da classificação da sentença quanto ao conteúdo, quer dizer, quanto à espécie de provimento jurisdicional que é proferida. A sentença também se classifica, como nós veremos, quanto à análise do mérito. As sentenças terminativas não analisam mérito, as sentenças definitivas são aquelas que analisam mérito, mas essa é uma outra classificação. Nós vamos, por hora, ver a classificação da sentença quanto à natureza do provimento jurisdicional. E aí, nós temos três espécies de sentença nessa classificação. Temos a sentença meramente declaratória, a sentença constitutiva e a sentença condenatória. Falaremos ainda sobre a teoria quinária, que prevê outros tipos de sentença, mas, ao meu ver, já está superada essa classificação, ok? Então vamos começar pela sentença declaratória, ou sentença meramente declaratória. De início vamos explicar isso, porque na verdade toda sentença declara, toda sentença certifica e define o direito. Então toda sentença declara. Algumas sentenças, além de declarar, fazem outras coisas, concedem outras providências, como a constitutiva e a condenatória. Mas tem um tipo de sentença que tão somente declara. Então é a sentença declaratória ou sentença meramente declaratória. E nessa sentença meramente declaratória, o que nós temos justamente é a definição do direito, a certificação do direito, quando o juiz define o direito a ser aplicável. Como eu disse, ele faz isso sempre. E aí, a sentença declaratória é aquela que elimina, portanto, a dúvida a respeito da questão jurídica decidida. Então, toda a sentença possui um conteúdo declaratório. A sentença de improcedência, por exemplo, toda sentença de improcedência, ela é meramente declaratória, porque certifica, define que o autor não tem direito a que ele alegava ter, a providência que ele buscava, que ele pleiteava. A sentença de procedência é que, na verdade, pode se diferenciar em meramente declaratória, quando se limita a declarar o direito, ou pode ser a sentença de procedência também constitutiva ou condenatória, como nós veremos. A sentença meramente declaratória está prevista ali no artigo 19 do CPC. Vejam que afirma-se ali, o Código afirma no artigo 19, que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência, ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade do documento. Em geral, a declaração, ela se relaciona, ela afirma, ela se pronuncia sobre uma relação jurídica, e não quanto aos fatos. A exceção a essa regra de que a declaração não incide sobre os fatos, mas sobre a relação jurídica, é justamente a falsidade de documento. Porque o fato do documento, o documento ser falso ou autêntico, é uma questão de fato, né? Exceção feita a essa hipótese do inciso 2º, a declaração, ela se limita à existência, inexistência ou modo de ser de relação jurídica, que é a regra, ok? Bom, as sentenças meramente declaratórias, elas possuem efeito ex tunc, quer dizer, elas retroagem ao momento da propositura da demanda, uma vez que a certificação judicial apenas confirma jurisdicionalmente aquilo que já existia no plano dos fatos. Ela é uma sentença que meramente declara o que já deveria ocorrer no mundo dos fatos. Então nada se acresce à esfera jurídica do demandante, a não ser a certificação, a certeza jurídica, a definição do direito. Então essa é uma característica importante a respeito da sentença declaratória ou meramente declaratória,
que ela retroage à propositura da demanda, ela produz efeitos ex tunc. A outra espécie da sentença quanto ao provimento jurisdicional é a sentença dita constitutiva. A sentença constitutiva, além de certificar o direito, quer dizer, além dessa carga declaratória que nós vimos ainda há pouco, a sentença constitutiva também possui uma carga constitutiva. E essa carga constitutiva, ela consiste em uma modificação, em uma alteração, lato sensu, da situação jurídica. Essa modificação, essa alteração pode ser pela criação de uma relação jurídica, pela modificação do modo de ser de uma relação jurídica, ou pela extinção de uma relação jurídica. Nessa sentença de extinção de uma relação jurídica, chama-se também de sentença desconstitutiva. Na verdade, não é uma outra espécie. É só para não ficar terminologicamente estranho você falar que a sentença é constitutiva, mas ela não constitui nada. Ela, na verdade, extingue uma relação jurídica. Você pode, ainda assim, tratar como sendo uma sentença constitutiva, ainda no sentido mesmo literal, porque ela constitui uma nova relação jurídica, uma nova situação jurídica. A situação jurídica agora da inexistência da relação jurídica. É possível. Mas chama-se também, em sede doutrinária, jurisprudencial, como sentença desconstitutiva para essa hipótese de extinção da relação jurídica. Veja, um exemplo, sentença constitutiva pela criação de uma relação jurídica. A sentença de adoção, a sentença que concede a adoção, né? Cria a relação jurídica de paternidade entre o adotante e o adotado. Exemplo de sentença que modifica uma relação jurídica. Pense numa sentença que declara como nulo, afirma a nulidade de uma cláusula do contrato, não do contrato como um todo. Então o contrato continua produzindo efeitos entre as partes, mas não mais com todas as cláusulas. Uma delas, então a relação jurídica entre as partes foi modificada. E um outro exemplo, o último exemplo de uma sentença que extingue relação jurídica é o divórcio, né? Um exemplo é a sentença de divórcio, que vai extinguir o vínculo matrimonial. Nessa espécie de sentença constitutiva, nós temos uma categoria em especial, uma situação jurídica específica, que são as chamadas ações necessárias. As ações necessárias, as chamadas ações necessárias, são aquelas nas quais a modificação da situação jurídica não se consuma senão por intermédio de uma decisão jurisdicional. Como um exemplo, a sentença de anulação do casamento. A anulação do casamento não se obtém, que é uma desconstituição, né? A anulação do casamento não se obtém por contrato, por ato entre vivos, modificação no mundo dos fatos. Pode ter ali um divórcio, mas a anulação do casamento somente por decisão judicial. Então essas são as chamadas ações necessárias, quando a modificação da situação jurídica, que envolve as partes, depende necessariamente de uma decisão judicial. Está nesse contexto aí de sentença constitutiva e um tipo específico de demanda, e são as chamadas ações necessárias. As sentenças constitutivas, diferente das sentenças meramente declaratórias, as sentenças constitutivas, elas possuem uma eficácia, produzem efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem. A alteração da situação jurídica somente se consuma após a decisão jurisdicional, em face da qual não caiba recurso, provido de efeito suspensivo. Então, a partir do momento em que a decisão judicial pode produzir os seus efeitos, é dali em diante que nós teremos a alteração na situação jurídica lato sensu. Pense numa adoção. Serão pais e filhos, adotantes e adotados, a partir do momento em que a decisão judicial ou transite em julgado ou contra ela não caiba recurso com efeito suspensivo. Nós falaremos sobre os recursos e efeitos dos recursos num módulo próprio adiante. Ok?
Agora, em que pese a sentença constitutiva produzir efeitos ex nunc, não retroagindo, então, da decisão em diante, a lei pode naturalmente prever efeitos ex tunc em certas ações. Aí é uma questão de jogo político, de política legislativa, uma escolha do legislador. É o que se passa, por exemplo, nas ações em que se busca a anulação de atos jurídicos. A sentença anulatória, ela é desconstitutiva, constitutiva negativa e retroage por uma previsão normativa nesse sentido. Mas, em geral, as sentenças ditas constitutivas, elas produzem efeitos ex nunc, não retroagir. Okay? A última espécie das sentenças que nós temos que ver é a chamada sentença condenatória. Na sentença condenatória, nós temos, assim como na constitutiva, uma carga declaratória, porque é só a sentença de procedência que se divide em meramente declaratória, constitutiva ou condenatória. Então, na condenatória tem uma carga declaratória, que é natural de todas as sentenças, como nós vimos, mas também tem uma carga, uma eficácia condenatória. E a eficácia condenatória, ela afirma uma obrigação jurídica. Conteúdo condenatório é aquele que se pronuncia sobre a exigibilidade de uma obrigação jurídica, tanto obrigação de pagar quantia, quanto obrigação de fazer, não fazer, a obrigação de entregar coisa. É essa sentença condenatória que tem a aptidão para resolver a crise jurídica de inadimplemento. O inadimplemento da obrigação vai ser o interesse de agir na propositura da demanda, e vai ser essa sentença que fixa a obrigação de pagar, de satisfazer, pagar no sentido de satisfazer o direito material, de cumprir a obrigação, seja lá qual modalidade for, que tem, portanto, a aptidão de pôr fim à crise de inadimplemento. Essa sentença condenatória, ela vai ensejar a formação de título executivo. Então, a sentença condenatória, ela é capaz de formar um título executivo judicial a teor do que consta aí do artigo 515, e aí vai dar ensejo, em sendo necessário a execução em juízo, a satisfação forçada em juízo, vai dar ensejo à fase executiva do processo sincrético, e essa fase executiva do processo sincrético é o cumprimento de sentença. Veja aí o 515, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Nós vamos ver todos esses incisos no momento próprio, lá na tutela executiva, mas vou tomar aqui como exemplo o inciso 1º. Então, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação, seja qual for a modalidade de obrigação, pagar, fazer, não fazer, entregar coisa. Nessa classificação que nós estudamos aqui, qual é a espécie de sentença, a modalidade de sentença que reconhece a exigibilidade de uma obrigação? É justamente a sentença condenatória. Ok? Bom, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, num vídeo em separado, a gente analisa o que se chama de teoria quinária, as outras modalidades as pseudos, outras modalidades de sentença que eu já adianto que não existe, mas é bom a gente entender o que se entende por essa teoria quinária aí das sentenças. A gente se vê, então, continuando, complementando esse estudo no próximo vídeo, ok?